Fala devs, como vocês estão? Aqui quem fala é o Bruno Garcia, criador de conteúdo aqui na Builderun, e no vídeo de hoje a gente vai resolver mais um desafio back-end. Então, sem enrolações, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e acompanha a gente pelas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então, bora logo entender qual vai ser o desafio aqui do vídeo de hoje. Bom, a gente vai precisar implementar um serviço para essa empresa aqui, XY Inc., onde ela é especializada ali na produção de receptores GPS. A diretoria está empenhada em lançar um novo dispositivo inovador que ela vai permitir aqui auxiliar as pessoas na localização dos seus pontos de interesse, e para isso ela vai precisar muito ali da nossa ajuda. A gente foi contratado para desenvolver essa plataforma que vai fornecer toda a inteligência a esse dispositivo. Então essa plataforma aqui vai ser baseada em serviços REST, então a gente vai precisar criar uma API para poder facilitar aqui a integração. Então já vamos olhar aqui o exemplo do que a gente vai precisar fazer. Primeiramente, a gente vai precisar considerar esses pontos de interesses aqui, onde a gente vai precisar plotar eles num plano cartesiano. Então, a gente tem aqui os eixos X e os eixos Y. Então, a gente já tem aqui uma lista de pontos de interesse. E a funcionalidade que a gente vai precisar implementar, a principal, é dado um ponto de referência, que ele vai ser indicado ali por esse receptor GPS, e uma distância máxima também que a gente vai receber esse parâmetro, o nosso serviço vai precisar calcular e retornar os pontos de interesse mais próximos ali a essa localização. Então ele já está dando aqui um exemplo para a gente, referente a essa base de dados aqui. Se o ponto de referência for o eixo X 20 e o eixo Y 10, a gente vai precisar retornar esses itens aqui na nossa API. Então já vamos olhar aqui os requisitos desse nosso desafio. Basicamente a gente vai precisar ter uma funcionalidade de cadastro desses pontos de interesse, com 3 atributos ali principais, que é o nome desse ponto de interesse, a coordenada, o eixo X ali, que vai ser um inteiro não negativo. A gente vai ter uma outra coordenada, que é o eixo Y, que também vai precisar ser um inteiro não negativo. Esses pontos de interesses eles vão precisar ser armazenados numa base de dados. A gente vai precisar ter essa funcionalidade de listar todos os pontos de interesses ali cadastrados nessa base. E a funcionalidade principal aqui que a gente vai precisar implementar é listar os pontos de interesses por proximidade. Então isso aqui é aquela situação onde a gente vai receber como parâmetro ali a coordenada do eixo X e do eixo Y, especificando ali qual é esse ponto de referência, que seria ali a localização daquele GPS, e além disso a gente vai receber também uma distância máxima. Então o nosso serviço vai precisar pegar esses inputs e retornar ali quais são os pontos de referências mais próximos a essa localização. Então, sem enrolação, já vamos começar aqui o nosso projeto para a gente começar a resolver esse desafio. Então eu vou entrar aqui no site do Spring Initializer e eu vou inicializar um projeto aqui com o Spring Web, e eu vou estar utilizando aqui o H2 como base de dados. Eu vou colocar também o Spring Data JPA, que a gente vai precisar armazenar esses pontos de interesses ali na base, Então eu vou deixar ali utilizando o Spring Data JPA. Na linguagem aqui deixa como Java, o projeto Maven, última versão estável ali do Spring Boot. Em Group eu vou colocar tech.buildrun. O Artifact eu vou deixar como POI, que é o ponto de interesse ali, a sigla que ele estava utilizando. E a versão do Java eu vou estar utilizando aqui o Java 21. Depois disso tudo aqui, você pode apertar aqui em Generate e importar lá dentro da sua IDE. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, aí eu volto. Beleza, eu já estou com o projeto importado aqui dentro do meu IntelliJ, então vamos voltar lá para a lista de tarefas só para a gente ver qual é o primeiro requisito aqui que a gente vai precisar implementar. Então a gente vai precisar ter ali a funcionalidade de cadastrar pontos de interesse com esses 3 atributos. Então, para a gente não perder tempo, já vamos aqui dentro do nosso projeto e vamos criar essa nossa entity. Então eu vou criar aqui um pacote chamado entity, e eu vou colocar aqui dentro esse point of interest. Aqui dentro eu vou declarar esse cara aqui como uma entity, E aqui eu posso colocar o table para definir o nome da tabela como tb points of interest. Aqui dentro desse cara a gente vai precisar ter esses 3 atributos aqui, que é o nome desse ponto, a coordenada do eixo X e a coordenada ali do eixo Y. Então eu vou primeiramente criar um ID para esse cara aqui. Então vou colocar como um long ID, vou colocar como @id, um generated value para poder ser um auto-increment aqui. Então eu vou deixar como um identity. E vamos colocar ali os atributos que ele pediu, que é basicamente o nome, desse ponto de interesse aqui, e a coordenada do eixo X e do eixo Y. Então, como ele mencionou ali, vai ser um número inteiro positivo. Então eu vou deixar aqui como long. Então esse aqui é o atributo do eixo X, e vamos criar o atributo também do eixo Y. Depois de fazer isso tudo aqui, vamos criar os getter e setter, para essa nossa entidade, para poder tudo funcionar numa boa. Eu vou criar um construtor vazio, e eu vou criar um construtor aqui preenchido, passando aqui o name e esses 3 outros parâmetros, caso a gente queira instanciar esse ponto de interesse para poder fazer ali a criação.
Então, beleza, depois da gente criar aqui a nossa int, vamos criar o nosso repository para essa int. Então, eu vou criar um pacote aqui, repository, e eu vou chamar aqui de point of interest repository. Vai ser uma interface que ela vai estender do JPA repository. E aqui eu coloco o nome da minha int, então point of interest, e o ID é do tipo long ali. Então, beleza, aqui a gente já tem a nossa int certinha, e a gente também já tem o nosso repository configurado. Então agora a gente vai precisar fazer ali o nosso endpoint de cadastro desses pontos de interesse, né? Então eu vou criar aqui mais um pacote dentro desse projeto, eu vou chamar aqui de controller, e eu vou chamar de point of interest controller. Se você quiser resumir o nome aí, fica à vontade, mas eu prefiro o nome assim mais completo. Então vai ser uma REST controller, e aqui dentro eu vou criar um endpoint que vai ser um post mapping. Então vai ser um post mapping aqui, eu vou deixar um cadastro como points of interest, vai ser um public response entity, vou deixar aqui por enquanto como void, vai ser um create ponto de interesse, eu vou colocar aqui um request body, e a gente aqui agora a gente já pode criar o nosso DTO que vai receber essa requisição para poder cadastrar esse ponto de interesse. Então eu vou criar aqui um pacote chamado DTO, e eu vou criar um record aqui dentro chamado create point of interest. Isso aqui vai ser um record. Então eu vou receber como parâmetro o name, eu vou deixar aqui um long para a gente receber o eixo X, e também um outro long para receber o eixo Y. Depois disso aqui a gente pode colocar esse create point of interest, eu vou deixar aqui como body, né, só para poder resumir um pouquinho o nome, e beleza, aqui eu já vou dar um return response entity.ok.build, só para a gente poder tirar aqui todos os erros. Para a gente poder cadastrar isso aqui na nossa base, a gente vai precisar do nosso repository. Então vamos injetar ele aqui, um private final point of interest repository, vou chamar só de repository, e eu vou utilizar aqui o construtor para ele poder fazer essa injeção de dependência. Depois disso aqui eu posso fazer um repository.save, e eu vou transformar esse meu DTO, né, na minha int. Então eu vou dar um new point of interest, e eu vou passar do body o name, vou passar o body.x, que é o eixo x, e o body.y, que é o eixo y. Então beleza, esse cara aqui então, a gente tem o nosso record, que vai receber os parâmetros ali da nossa requisição, e aqui a gente tem a conversão para nossa int, utilizando aquele construtor, né, passando ali todos os seus atributos. Então ele já vai instanciar isso aqui tudo certinho. Parece que está tudo certo, vamos rodar esse projeto aqui para a gente poder também já testar se ele está conseguindo cadastrar tudo na API certinho, né. Então, eu vou dar um run aqui na nossa classe principal, ele já está subindo aqui o nosso projeto, a gente está utilizando aqui o H2, e o projeto já subiu. Para poder testar as requisições, eu vou estar utilizando aqui o Bruno, o HTTP Client, mas se você quiser usar o Postman ou o Insomnia, vai funcionar da mesma forma. Aqui dentro, eu vou criar um novo request, eu vou chamar de create POI, vou fazer como um post, e eu vou passar aqui o meu endpoint, localhost 8080, points of interest, e aqui no body eu vou passar os atributos ali que ele pediu, que é basicamente o name, então eu vou passar aqui qualquer nome, vai ser o eixo X, e vai ser também o nosso eixo Y, que aqui vão ser números, né? Então eu posso passar aqui, por exemplo, 0, 0, e eu vou deixar cadastrado esse ponto aqui como início. Só um exemplo aqui. Se eu mandar essa requisição, ele já me deu um 200, então parece que ele conseguiu cadastrar ali dentro da nossa base, que a gente aqui no exemplo a gente está utilizando o H2. Beleza, então da primeira funcionalidade ali de cadastro a gente já finalizou. A segunda que a gente precisava fazer é listar todos os pontos de interesses ali cadastrados. Então vamos criar lá na nossa controller, deixa eu só parar o projeto aqui, vamos criar na nossa controller mais uma rota agora de listagem desses pontos de interesse. Então eu vou alterar aqui, eu copiei e colei, né? Vou alterar para getMapping, eu vou deixar como list, ponto de interesse, e aqui eu já vou fazer uma listagem com paginação. Então eu vou utilizar aqui um request param, eu vou receber com esse name aqui como page e um valor padrão de 0, isso aqui vai ser um integer chamado page. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o tamanho dessa paginação, então vai ser page size e o valor padrão ali vai ser de 10. Então vou alterar aqui o nome também para page size. E beleza, aqui a gente tem o nosso endpoint de listagem com paginação. Aqui embaixo no repository, a gente vai precisar fazer um repository.findAll, e a gente vai precisar utilizar aqui o page request of
passando o page e o page size. Então, page size aqui, beleza? Com isso eu já tenho aqui a minha paginação, que é o meu body de retorno. Dessa forma eu já poderia pegar esse cara aqui e já retornar na nossa API, só indicando aqui qual vai ser esse parâmetro de retorno, né? Então vai ser um page de ponto de interesse. Então a gente faz o import tudo certinho e beleza, parece que a paginação aqui está funcionando também bem rapidinho. Então bora rodar esse projeto aqui para a gente poder testar se as duas funcionalidades estão funcionando, tanto do cadastro quanto da listagem. Então vou rodar aqui o nosso projeto, ele já está subindo aqui, e eu vou lá no Bruno para a gente poder fazer o nosso cadastro, né? Como a gente está utilizando o H2, a cada restart ele perde tudo que está na base de dados, então eu vou fazer um cadastro aqui novamente, e eu vou duplicar esse meu request aqui para poder fazer uma listagem dos nossos pontos de interesse. Então eu vou mudar para um get, e eu vou fazer um request aqui. E parece que ele já está retornando tudo certinho. Aqui em Content, ele está me retornando uma lista com o ponto de interesse ali que a gente acabou de cadastrar, indicando ali o seu eixo X e o eixo Y, com o nome ali de início. O resto dos parâmetros aqui é da própria paginação, ele só está dando alguns detalhes ali, que se a gente quisesse a gente poderia trocar esse DTO, né, para deixar ele um pouco mais limpo. Então beleza, a nossa funcionalidade aqui de listagem ela também está funcionando. Vamos voltar lá para a gente ver qual é o próximo requisito aqui do desafio que a gente precisa implementar. Então antes da gente continuar o vídeo, eu venho pedir para você deixar um like aqui embaixo se você ainda não deixou e se inscrever no canal. Isso aqui você vai estar apoiando a gente trazer mais vídeos como esse aqui para você. Então beleza, vamos voltar aqui para nossa lista de requisitos. A próxima funcionalidade que a gente vai precisar cadastrar é a listagem ali dos pontos de interesse por proximidade. Então, essa parte ela é um pouco mais complexa para a gente poder entender. Para isso, eu vou trazer aqui um diagrama para ver se facilita então para a gente. Então, vamos lá. Se a gente quisesse pegar esses dados aqui que o desafio mencionou para a gente e plotar isso num gráfico, a gente teria um resultado muito parecido com esse aqui. Então, a gente tem aqui um plano cartesiano, onde o eixo X ele está aqui embaixo e o eixo Y é a parte aqui da esquerda. Então, levando em consideração aqueles valores ali do X e do Y de cada ponto de interesse, a gente teria essas localizações aqui dentro desse plano cartesiano. Se a gente voltar lá para o requisito, a gente vê que o nosso desafio vai ser, a partir de um ponto de referência indicado ali pelo receptor de GPS e uma distância máxima ali de 10 metros, o serviço ele vai precisar retornar os seguintes pontos de interesse. Então, se a gente pegar aquele nosso plano cartesiano e escolher esse ponto de referência aqui, o eixo X 20 e o eixo Y 10, a gente teria um resultado mais ou menos igual a esse aqui. Então, o nosso ponto de referência, ele está no eixo 20 aqui embaixo, e no eixo Y, ele está aqui no valor de 10. Então, é exatamente essa localização aqui, o nosso ponto de referência. Lá no requisito, ele diz também que a gente tem que considerar uma distância de 10 metros. Então, se a gente pegar esse ponto de referência e calcular 10 metros em volta dessa localização, a gente teria 10 metros para a direita, 10 metros para a esquerda, 10 metros para cima e 10 metros para baixo. Então a gente teria um resultado como se fosse um quadrado, algo mais ou menos assim. A partir desse momento que a gente já tem aqui limitado os pontos de interesse dentro desse nosso quadrado aqui, que é de 10 metros, né, para cada lado, a gente precisa fazer um cálculo final, que é a distância do ponto de referência para cada ponto de interesse. Então isso aqui não quer dizer que, apesar dos pontos de interesse aqui estarem dentro do quadrado, todos eles possuem uma distância de 10 metros a partir do nosso ponto de referência. Se a gente colocasse aqui um círculo para poder ver de fato a diferença de 10 metros entre esses pontos de interesse dentro desse quadrado, a gente consegue ver que do ponto de referência, que é esse aqui do meio, até as laterais a gente tem exatamente 10 metros, mas conforme a gente vai angulando, né, dentro do quadrado, a gente consegue ver que alguns pontos de interesse aqui ficariam além de 10 metros do nosso ponto de referência. Então o exemplo aqui que a gente está pegando basicamente do nosso ponto de referência, o que estaria dentro ali de uma distância de 10 metros, seria a lanchonete, o supermercado, o pub e a joalheria. A churrascaria deveria ser excluída ali da nossa listagem, conforme ali até o exemplo que eles mencionaram. Então a gente precisa ter a lanchonete, joalheria, pub e supermercado, e é exatamente isso que a gente consegue ver aqui. A churrascaria ali a gente vai precisar excluir, porque ela vai ter uma distância maior que 10 metros, e esse aqui não seria o nosso objetivo. Então, para a gente não se embolar e transformar isso aqui que a gente está visualizando graficamente no código Java, a gente vai fazer isso aqui por partes. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer ali no Java vai ser fazer uma consulta na base de dados, recebendo esses parâmetros, né? O ponto de referência que ele está atualmente e a distância máxima, e vamos fazer uma query na base para a gente poder trazer todos os pontos de interesse que estariam dentro desse nosso quadrado, digamos assim, a partir ali do ponto de referência.
Então, pra gente não se embolar, vamos lá no código e a gente vai indo e voltando, vai ser bem de boa aqui. Então, vamos criar um endpoint aqui, vai ser um getMapping. Eu vou colocar um endpoint como near me, alguma coisa próximo a mim ou algo nesse sentido. E aqui eu vou receber os parâmetros que ele indica lá no nosso desafio. Então, a gente vai precisar receber aqui uma coordenada x e y e uma distância máxima ali em metros. Então, eu vou colocar aqui o x. Então, isso aqui vai ser um parâmetro obrigatório. Eu vou deixar como um long x aqui. Eu vou receber um outro parâmetro, que vai ser o y. Então, vai ser y aqui. E eu vou receber mais um parâmetro, que eu vou chamar de dmax, que é a distância máxima ali, que no caso ali era 10 metros. Então, beleza. Aqui eu já estou recebendo tudo perto de mim. Ele vai passar essas localizações, que são obrigatórias. E aqui a gente vai precisar buscar na base de dados. Então, como a gente viu ali no diagrama, o que a gente está recebendo como parâmetro é basicamente essa bolinha verde, é esse ponto de referência aqui. Para a gente calcular na base de dados tudo que está dentro do quadrado, eu vou precisar pegar o x mínimo, que seria o ponto de referência menos a distância máxima, que eu chegaria nessa bolinha aqui da esquerda, e eu precisaria também pegar o x máximo, que seria o ponto de referência mais a distância máxima para poder pegar o máximo ali do quadrado. O mesmo vai se aplicar ali para o nosso eixo y. Eu vou pegar o ponto de referência mais a distância máxima para a gente calcular essa ponta aqui do quadrado, e o eixo y menos a distância máxima para a gente pegar esse ponto aqui de baixo. Então vamos voltar lá para o código para a gente poder fazer o cálculo dessas variáveis. Então eu vou colocar aqui um x-min, que é a minha distância mínima ali do eixo x, vai ser o x menos a distância máxima, vai ser um x-max, vai ser o eixo x mais a distância máxima, o y-min vai ser o y menos a distância máxima, e o y-max vai ser o y mais a distância máxima. Então aqui a gente já tem todas as pontas ali do nosso quadrado. Beleza, depois que a gente tem isso aqui, a gente vai precisar transformar isso aqui numa query ali para o banco de dados. Então, quando a gente for olhar a nossa tabela ali no banco de dados, a gente pode até abrir a nossa entity aqui para poder exemplificar. Eu vou precisar achar tudo que tiver na base, onde o valor do x tiver maior do que o valor mínimo ou menor que o valor máximo, e todo o valor que tiver na coluna do eixo y, a mesma coisa. Vai ter que ser maior do que o valor mínimo e menor que o valor máximo. Para a gente poder fazer isso, a gente vai utilizar aqui uma query customizada dentro do Spring Data JPA. Então, vou colocar aqui um find near me e eu vou criar esse método lá dentro do nosso repository. Aqui eu já vou passar o nosso x mínimo, x máximo, y mínimo e o y máximo. E aqui eu vou pedir pro IntelliJ criar isso aqui lá dentro pra gente. Então, create method e beleza. Aqui ele vai retornar uma listagem de ponto de interesse. Então, beleza. Vai ser tudo long, tudo certinho aqui. A gente importa o list e beleza. Para a gente poder fazer uma query customizada aqui do Spring Data JPA, eu vou utilizar a notation @query e eu vou estar utilizando aqui o text blocks ali do Java 17 para a gente poder fazer a nossa query aqui de uma forma mais bonita. Então aqui, para a gente poder montar a nossa query, eu vou estar utilizando o JPQL. Não vai ser uma query nativa ali SQL, mas vai ser algo bem parecido que vai dar para entender. Então eu vou buscar tudo da nossa tabela, né? Que é o ponto de interesse, que vai ser esse nome da nossa int. Então select p from point of interest, where, aí aqui a gente vai precisar fazer aquela nossa lógica. Tudo que o valor do eixo x vai ser maior ou igual ao nosso x mínimo e o valor do eixo x vai ser menor ou igual ao nosso x máximo e o valor ali do nosso eixo y ele é maior ou igual ao y mínimo e o valor do eixo y ele vai precisar ser menor ou igual ao eixo y máximo. Então aqui basicamente a gente está comparando se tudo que está na base ele vai estar dentro do range ali do eixo x mínimo e máximo e do eixo y mínimo e máximo. Então beleza, para essa query aqui funcionar, a gente vai precisar anotar aqui com @param do próprio ali Jakarta e a gente coloca aqui o nome de cada variável, que vai ser o x mínimo, vai ser o param x máximo, param y mínimo e o outro param aqui, que vai ser o nosso y máximo. Então, basicamente, é o nome que a gente coloca depois desses dois pontos aqui
para o JPA conseguir entender qual parâmetro aqui do método ele vai referenciar ali para poder fazer essa query. Então, nesse caso aqui, a nossa query ela já está completa. Vamos voltar ali para nossa controller para a gente pegar esse resultado aqui. Eu vou trocar, ao invés de page, vai ser um list de pontos de interesse. E eu já vou retornar isso aqui na minha API para a gente já ver qual é esse resultado. Antes, na real, da gente já chamar esse projeto aqui para poder executar, a gente precisa fazer uma forma aqui de popular nossa base para a gente ter uma massa de dados ali para a gente poder testar. Então eu vou criar uma forma aqui bem mais rápida para a gente poder deixar essa base populada enquanto a gente faz uns testes aqui. Basicamente eu vou vir aqui no nosso application main, eu vou implementar o command line runner, que é basicamente um entry point, para assim que o projeto começar, ele chamar esse nosso método aqui para executar. Eu vou fazer uma injeção de dependência aqui via auto-wired do nosso repository, então vai ser point of interest repository, e aqui dentro eu vou fazer um save de todos os pontos de interesse que ele menciona lá no desafio. Então eu vou fazer um new point of interest, e aqui a gente vai precisar passar o nome, o eixo X e o eixo Y. Então nesse caso aqui, vamos voltar lá para o desafio para a gente pegar o nome de cada caso. Então o lanchonete é 27. Aí por ser long a gente vai precisar botar um L aqui no final. Então 27, 12. O outro é o post, que vai ser 31, 18. Então vai ser aqui posto. O próximo é joalheria, vai ser 15 e 12. Então joalheria. O próximo aqui vai ser a floricultura, 19 e 21. Então 19, 21. O próximo aqui vai ser o pub, 12, 8. Então é 12, 8. O próximo aqui vai ser o supermercado, 23, 6. Então 23, 6. E o último aqui vai ser a churrascaria, 28, 2. Então churrascaria, 28, 2. Então assim que o nosso projeto começar, ele vai executar isso aqui. Então o nosso H2 ele vai estar sempre populado com essas informações para a gente poder testar aqui rapidamente. Então vamos rodar esse projeto aqui para a gente já ir lá no Bruno e a gente poder fazer essas nossas requisições. Então deu algum problema aqui, vamos tentar entender. Ele não está conseguindo entender ali o path da variável p. Então vamos ver aqui, provavelmente tem alguma falha na nossa query. Deixa eu entrar aqui no nosso repository. Ah, a gente esqueceu de colocar aqui que a gente está dando um alias, né? Um apelido ali para essa nossa entity como p. Então provavelmente isso aqui deve resolver. Deixa eu ver aqui. Dá um rerun. E beleza, parece que resolveu, o projeto startou aqui tudo numa boa. Vamos voltar lá para o nosso HTTP client. Eu vou fazer um clone aqui nas nossas requisições. Agora vai ser o near me. E aqui o nome do nosso endpoint ele é aquele near me. E ele vai receber alguns parâmetros, que seria o eixo X, o eixo Y e a distância máxima. Então vamos pegar os mesmos inputs ali do desafio. Então o eixo X, se a gente pegar ali do desafio, ele está dizendo que é 20 e o eixo Y é 10. Então X 20, Y 10. Se eu chamar isso aqui para retornar, ele vai me trazer a lanchonete, joalheria, pub, supermercado e ele está trazendo também a churrascaria. Então se a gente for ver lá na lista do desafio, ele indica que não é para trazer a churrascaria, mas o nosso endpoint ali está trazendo. Isso acontece porque a gente está fazendo uma query no banco de dados e basicamente a gente está trazendo tudo que está dentro desse quadrado. Mas como a gente viu ali, momentos atrás aqui no desafio, a gente precisa fazer um cálculo da distância entre o ponto de referência e cada ponto de interesse para a gente saber se está dentro ali dos 10 metros. Então, para a gente poder fazer o cálculo dessa distância entre esses dois pontos, a gente pode remeter ali ao nosso tempo de escola e relembrar uma fórmula aqui para a gente poder calcular a distância entre os dois pontos. Basicamente, para a gente calcular a distância entre os dois pontos, se você jogar isso aí no Google, a gente consegue ter uma fórmula aqui que ela foi deduzida do Teorema de Pitágoras. Então, de forma resumida, a distância ali entre dois pontos, ela consegue ser calculada a partir dessa fórmula aqui de baixo. Então, para a gente calcular a distância ali entre o ponto A e um ponto B, a gente vai precisar fazer a raiz quadrada entre o eixo x do ponto B menos o eixo x do ponto A, elevado ao quadrado, mais o eixo y do ponto B, menos o eixo y do ponto A, também elevado ao quadrado. Depois disso tudo, a gente vai ter de fato a distância entre esses dois pontos. Então, se você quiser ver um vídeo para poder relembrar como que funciona essa fórmula, né, como que a gente faz esse cálculo, fica à vontade, mas aqui para a gente simplificar um pouco mais o vídeo, eu já vou direto para implementar essa fórmula aqui lá dentro do nosso código. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui?
Depois do retorno, deixa eu parar esse projeto. Depois do retorno aqui do nosso banco de dados, aqui na nossa controller, a gente já vai ter uma lista aqui dos pontos de interesse perto da gente. Depois que a gente tem esse retorno, a gente poderia utilizar um string filter aqui. A gente pode fazer um cálculo se a distância entre o ponto de referência que a gente está recebendo via parâmetro e o ponto de interesse que a gente vai estar recebendo aqui dentro desse filter é menor ou igual à distância máxima que a gente recebe via parâmetro. Se isso aqui for verdade, a gente acumula aqui numa lista, mas se a distância for maior, a gente tira ele da nossa lista. Então, para a gente poder fazer o cálculo da distância entre esses dois pontos, eu vou criar um método aqui, um private, vai retornar um double, e eu vou colocar um distance between, então between points. E eu vou receber aqui o long do x1, o long do y1, eu vou receber o long do x2 e o long do y2. Então eu estou recebendo aqui essas informações de dois pontos e aqui dentro a gente vai aplicar aquela fórmula ali do teorema de Pitágoras. Então vai ser um math.raiz quadrada, né? Então no Java aqui a gente utiliza esse math.sqrt, que é basicamente a raiz quadrada, e aqui dentro a gente vai precisar fazer aquela lógica. Então vai ser o xb menos o xa, então eu poderia chamar aqui de x2 menos x1 elevado ao quadrado. Então vou precisar fazer um math.poll, que é basicamente como a gente consegue fazer elevado ao quadrado aqui dentro do Java. Eu indico aqui 2. Depois disso, eu somo, né, com a mesma lógica ali agora com o eixo y. Então é y2 menos y1 elevado ao quadrado. E aqui a gente já vai ter a distância entre esses dois pontos. Então aqui dentro do nosso filter, a gente vai basicamente fazer essa filtragem. Então se a distância entre os pontos, aí que eu posso passar o meu x e o meu y, que é o meu ponto de referência, e o px e o p.getY, que é o ponto de interesse que está vindo da base, se a distância entre esses caras for menor ou igual à distância máxima, que eu também recebi via parâmetro, ele vai passar e a gente vai acumular isso aqui como uma lista. Se a distância máxima for maior do que os 10 metros que a gente vai indicar aqui no nosso parâmetro, ele vai ser filtrado e a gente vai conseguir exatamente aplicar essa nossa lógica aqui de cálculo. Então, para a gente ver se isso aqui está funcionando, se essa lógica realmente faz sentido, vamos rodar aqui o projeto novamente e a gente chama ali a nossa API para ver se isso aqui vai funcionar. Então, antes aqui, no Bruno, a gente estava vendo que estava retornando todos os itens, né? Lanchonete, joalheria, o pub, o supermercado e a churrascaria. A gente tem aqui 5 itens. Com essa nossa nova lógica, se eu enviar a requisição aqui de novo, ele está trazendo a lanchonete, a joalheria, o pub e o supermercado, e ele tirou a churrascaria ali da jogada. Então, de fato, a gente conseguiu aplicar essa lógica aqui de fazer o cálculo entre o ponto de referência e o ponto de interesse. Se for maior que 10 metros, a gente está tirando ali da nossa lista. Então, só se você ficou curioso, eu vou mostrar aqui no modo debug como que fica o cálculo para cada ponto de interesse. Então, se eu colocar aqui um breakpoint dentro desse meu filter aqui, e eu rodar a aplicação aqui no modo debug, a gente vai conseguir ver exatamente qual é a distância, né, de cada um desses pontos a partir ali do ponto de referência. Então, o nosso modo debug ele está rodando aqui, ele acabou de subir, e eu vou chamar o nosso request aqui de novo. Então aqui, no modo debug, eu posso ver que ele já parou aqui no meu filter, e se eu calcular a distância entre esse ponto que eu estou recebendo aqui via parâmetro, ele não está conseguindo identificar a variável p. Deixa eu só dar uma soltada aqui, beleza, ele chegou. Então o ponto p, por exemplo, esse primeiro que a gente está recebendo, é a lanchonete. A distância da lanchonete aqui, se eu fizer um evaluate, eu vou fazer um Alt F8 aqui, a distância entre o ponto de referência e o ponto de interesse é de 7,2 ali metros. Então eu vou passar para o nosso próximo ponto, que é a joalheria. Então a joalheria, se a gente fizer um evaluate aqui novamente, a gente vai ter 5 metros, então ele vai retornar. Aí depois a gente tem o pub, a gente pode fazer um evaluate de novo. O pub tem uma distância ali de 8 metros. Depois o supermercado, então vamos fazer aqui mais uma vez. A gente tem ali uma distância de 5 metros. E por fim, a gente tem ali a churrascaria. Se a gente for calcular a distância entre esses dois pontos, a gente vai ver que ela é maior que 10 metros, ela deu aqui 11,3. Então é exatamente aquela nossa lógica aqui, fazendo sentido, esse cálculo do ponto de referência até a churrascaria é maior que 10 metros. Então por isso que ela não vai retornar ali na nossa API. Então só para ver se a gente pegou a ideia aqui, se a gente fosse lá na nossa API e a gente colocasse, por exemplo, 6 metros, então a gente teria esse raio aqui, esse círculo aqui a partir do nosso ponto de referência, então ele deveria retornar somente
a joalheria e o supermercado, removendo ali a lanchonete e o pub ali da nossa lógica. Então, provavelmente a nossa busca na base, ela ficaria algo mais nesse sentido aqui. Então a gente teria esse quadrado aqui de busca, então a gente poderia fazer algo assim, e a partir desse quadrado a gente faria esse cálculo, né, para saber tudo que está dentro ali desse nosso raio. Então se eu voltar ali para o Bruno e fazer um request, deixa eu só soltar aqui o breakpoint, então eu vou estopar esse cara aqui. Beleza, vou rodar o projeto aqui de novo para a gente poder fazer uma nova query. Então vou deixar aqui o breakpoint mutado, né? Se eu fizer um request agora passando 6 de distância máxima, ele traz ali a joalheria e o supermercado, que é exatamente essa lógica, né? A joalheria e o supermercado, e ele não traz mais a lanchonete, nem o pub, nem a churrascaria. Então é isso pro vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. É realmente uma lógica aqui bem interessante pra gente aprender e relembrar alguns conceitos que muitas das vezes a gente vê ali na escola, mas a gente não traz muito pro dia a dia porque a gente não vê tanta praticidade. E no vídeo de hoje aqui a gente conseguiu relembrar que realmente faz sentido esses cálculos e a gente consegue utilizar eles aqui no nosso dia a dia para resolver alguns problemas bem legais. Então nesse desafio aqui eu deixei essas lógicas todas na controller, mas se você quiser pegar e jogar para uma service, fica à vontade. Pode dar uma refatorada também e depois manda pra gente esse código, porque eu também gosto de dar uma olhada no código de vocês. Então se você estiver colocando a mão na massa aí também, compartilha com a gente que eu também gosto de ver. Então era isso pro vídeo de hoje, eu espero de verdade que você tenha gostado desse desafio. Então antes de você sair, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que a gente pode trazer para um próximo vídeo. Se você tem algum desafio aí, manda aqui pra gente também. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!